o momento, ele não nos ajuda muito a confiar em uma vitória seca do Palmeiras, pagando em 74 contra um adversário difícil, que é o Galo. Agora temos Palmeiras e Atlético Mineiro, jogo bem interessante aí, jogo no Allianz Parque, tá? Domingo, 5h30 da tarde, Palmeiras que voltou mal, né, da pausa aí, né, empatou com o Bragantino em casa, e o Atlético que perdeu do Bahia, empatou com o Mirassol, e o Atlético que ganhou do Bucaramanga jogando mal, tá? O Bucaramanga amassou, mas com um gol de pênalti o Atlético fez 1-0, e antes havia perdido do Bahia por 2-1, né? Pois é, e 2 gols de bola parada, né? De Hulk, né? O olímpico do Hulk contra o Bahia e gol de pênalti contra o Bucaramanga. Bom, vamos lá pro nosso Game Arena, vamos dar uma ilustrada. Duas equipes aí que, cara, esperava você até estar um pouco acima, tá? Eu acho que eram 2 times aí que eu confiava estar ali pelo G4. O Palmeiras que saiu do G4, né? Com esse retrospecto recente aí que não é tão favorável. Tem 2 jogos a menos também, né? Tem 2 jogos a menos, tem esse ponto. Tá em 5º lugar com 23 pontos marcados. Cara, não fez uma atuação muito boa com o Mirassol. Vale lembrar que não tem mais o Estevão agora. O Vitor Roque parece que não desencanta. O Flaco Lopes entrou e fez gol. Eu acho que o Vitor Roque, inclusive, tá perto aí de perder essa vaga, se brincar. E agora tem pela frente o Atlético Mineiro, que tá ali em 10º... tá em 8º, porque tem 13 jogos, eu ia confundir. Em 8º com 20 pontos marcados. Isso, vamos para os confrontos recentes, né? O Palmeiras, como já falamos aqui, 1-1 com o Mirassol, foi o único jogo, né? Aí após o retorno do Campeonato Brasileiro. Antes disso, Copa do Mundo de Clubes, perdeu do Chelsea 2-1, venceu o Botafogo 1-0 na prorrogação, né? No tempo normal foi 0-0. 2-2 com o Inter Miami, 2-0 no Al Ahly e 0-0 com o Porto. Antes disso, havia perdido do Cruzeiro no Brasileirão por 2-1. Então, se a gente pegar aí uma sequência de 7 jogos, era isso que eu ia falar. Uma vitória no tempo normal, né? Pois é, ele teve a vitória contra o Botafogo, mas foi na prorrogação, né? Os últimos 7 jogos o Palmeiras só tem uma vitória. Então, caiu realmente aí um pouquinho de rendimento. Claro, a gente tem que relativizar um pouco o fator Copa do Mundo, né? Jogos difíceis ali contra Porto, contra Chelsea, mas, por exemplo, contra o Botafogo, pelo que foi o jogo, ele poderia muito bem ter ganho. Contra o Chelsea também ele apresentou muito pouco. Contra o Inter Miami foi uma atuação muito abaixo. Contra o Mirassol também, velho. Era pra, ter matado o jogo ali. Deu sopa ao azar, o Mirassol faz gol em todo mundo, fez também no Palmeiras e aí acabou saindo com esse empate amargo aí dentro de casa. Já o Atlético Mineiro fez um bom resultado na ida contra o Bucaramanga, né? Jogo lá na Colômbia e venceu por 1-0. Havia perdido antes pro Bahia, mas, cara, Bahia na Fonte Nova é complicado. E pré-Copa do Mundo de Clubes, o Atlético Mineiro vivia um momento muito bom, né, velho? Eram 8 jogos consecutivos sem saber qual é a derrota, incluindo vitória contra o Fluminense, empate contra o Cruzeiro no Clássico, né, classificação na Copa do Brasil, Sul-Americana que ele deu uma vacilada, porque com esse empate contra o Cienciano ele teve que jogar essa repescagem. Mas tá aí se caminhando pela classificação e havia vencido nas 2 últimas rodadas, Ceará fora de casa e o Inter em casa. Então pode dizer que o momento do Atlético Mineiro, cara, acho que os ares pelo lado do Galo estão até melhores que do Porco, tá? Muito bem, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, favoritismo do Palmeiras e bem alto, hein? Cara, aí é que tá. Eu acho que o Palmeiras é favorito, mas o momento, ele não nos ajuda muito a confiar em uma vitória seca do Palmeiras, pagando em 74 contra um adversário difícil, que é o Galo. Eu acho que é muito arriscado. E o ruim dessa ordem aqui é que ela nos condiciona para não encontrar valor em um dupla hipótese under 3,5, por exemplo, que eu acho que era uma pedida maravilhosa, só que a ordem aqui, ó, eu acho que ela tá bem abaixo de 1,5, se eu não me engano, né? Dupla hipótese do Palmeiras e under 3,5, só para confirmar, 1,44. Cara, é uma odd que eu considero baixa, tá? Até tem seu valor, vale a pena. Mas eu acho que teria ser um joguinho bem truncado esse aqui, tá? Bem truncado. O Atlético Mineiro, como a gente destacou nos últimos 2 jogos, só fez gol de bola parada, dependeu do Hulk, um olímpico, um de pênalti. Então, velho, a gente tem aqui um menos de 2,5 gols, cadê? Pagando 1,56, que eu considero uma odd boa, tá? É consideravelmente maior do que o 1,44, né? Cerca aí de, 25% a mais de lucro em relação ao que você teria ali no dupla hipótese de 3,5. Eu acho que tá de bom tamanho aqui, tá? Eu acho que tende a ser um jogo pegado. Não descarto, inclusive, o Atlético Mineiro vencer esse jogo, ser 1-0 aí, truncadinho. Eu acho que vai ser empate, 0-0 ou 1-1. Então, o menos 2,5 gols está na conta. Se for pro Palmeiras vencer, eu acho que é 1-0, 2-0. Então, eu gosto bastante dessa aqui. Muito bem, então de cada aí para Palmeiras e Atlético, vamos no under 2,5 já aqui. Nenhuma das duas equipes, de fato, passa confiança. O Atlético pode ir com reservas, né? Ou poupar ainda tem, alguns eu acho que jogadores. difícil, né? Já fez o resultado na ida, mas pode poupar um ou outro, né?